Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 9 de dezembro de 2020. São 22 horas e 44 minutos. Lição 1 da classe de adolescentes. Cartas paulinas para hoje. Aprendendo com as cartas. Se falando em carta, você já escreveu alguma carta para alguém? Ou você só conhece mesmo os e-mails da vida? Se bem que o e-mail agora está ultrapassado, agora as pessoas falam mais por aplicativo de mensagens instantâneas, mas anteriormente as pessoas se comunicavam por cartas. Hoje até se corresponde por carta, mas são bem poucos. As cartas paulinas para hoje. Destaque: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Nesse trimestre nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem uma grande relevância na palavra do Senhor. Ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento e é muito provável que ele também tenha escrito aos Hebreus. Em quantidade de obras, ninguém escreveu mais do que o apóstolo Paulo na Bíblia. Isso não em questão de volume, mas em questão de obras, de quantidade de obras. Neste trimestre, teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra do apóstolo Paulo, mais tarde conhecido como o apóstolo dos gentios, pois levou a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo às pessoas que não eram de origem judaica. Sua história é intrigante, suas epístolas edificantes, sua conversão desconcertante e seu ministério contagiante. Vamos caminhar pelos corredores das Escrituras Sagradas em busca de informações a respeito de Paulo e de seus ensinamentos? Durante todo esse trimestre que nós vamos falar do apóstolo Paulo, eu vou apresentar para você algumas questões de que você muito provavelmente aprendeu errado. E uma das questões que nós aprendemos errado sobre Paulo é que ele, depois que se conheceu Jesus, ele teve o nome mudado para Paulo. Isso não é verdade. Até a revista que vem trazendo que Saulo também é conhecido como Paulo, Atos 13:9, ou seja, ele tem os dois nomes. Ele tanto pode ser chamado de Paulo como de Saulo. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, nem Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso é uma das muitas coisas que eu vou apresentar durante todo esse trimestre, questões que você muito provavelmente aprendeu errado sobre o apóstolo Paulo. Com a autorização do sumo sacerdote, Caifás, Saulo foi em direção à cidade de Damasco para prender todos os que confessavam Jesus como Senhor e Salvador. Entretanto, seus planos foram frustrados por Deus. Ele foi confrontado por Jesus ressuscitado e feito seu prisioneiro. Agora o seu perseguidor foi transformado em perseguido. O invencível foi vencido. O prepotente e autossuficiente foi humilhado e levado a nocaute. Vemos que Saulo outrora perseguia os cristãos, agora ele se converte a Cristo e vira um cristão convertido e convicto. Ele estava firme no seu propósito. Por quê? Porque há muito cristão hoje que é convencido. Ele é crente que é crente. Entretanto, aqui vemos Saulo, ou Paulo, como você queira chamar, um homem que estava levando o Evangelho a sério. E o Evangelho de Cristo é apenas isso, simples e sério. Você levando o Evangelho com seriedade, você verá que o Senhor fará maravilha no meio do seu povo, no meio da sua vida, na sua parentela. Basta você levar o Evangelho a sério, pagar o preço que for preciso pagar. Então veja que Saulo, outrora era perseguidor, agora ele vira perseguido. Saulo tinha uma grande formação, ele não era uma pessoa indouta, ele era muito conhecedor das questões, ele aprendeu com Gamaliel, então ele era uma pessoa espetacular na questão do conhecimento. Agora existe uma questão que nós precisamos separar. Alguém pode conhecer a Bíblia e não praticar a Bíblia. Numa palavra mais simples, numa dinâmica muito mais simples,
Muito provavelmente você deve saber quais são as 7 notas musicais. É muito provável de você saber. Ou melhor, de você... mas você não conhece. Por que eu digo que você sabe ou conhece? Pode, independente da forma... Eu vou dizer assim. Você sabe, mas você não conhece. Ou seja, você sabe dizer quais são. Mas se eu te pegar um instrumento, ou se alguém levar um instrumento para você, você sabe onde as notas estão? Não, você não sabe. Então você sabe, mas você não... Ou melhor, você conhece e você não sabe. Às vezes confunde um pouco, porque na verdade as palavras são praticamente sinônimos. Mas o que eu quero dizer em suma é o seguinte: alguém pode saber as 7 notas musicais, mas não conhecer onde ela fica no instrumento. Então muitas das vezes as pessoas conhecem a palavra, mas não sabem ministrar a palavra, não sabem usar a palavra. O que é isso na prática? Digamos que você tenha, por exemplo, uma chave de fenda aí perto de você. Você de repente pode saber usar a chave de fenda para alguma coisa, furar alguma coisa, mas você sabe desparafusar corretamente? É mais ou menos isso. O ministrar é saber usar a ferramenta. Então muitas pessoas hoje falam da palavra, mas não sabem ministrar, ou seja, não conhecem a forma, o tipo de ferramenta que está em suas mãos. Então é necessário que nós venhamos conhecer a palavra do Senhor a cada dia, para que nós venhamos saber ministrar a palavra. E nós a cada dia nós aprendemos um pouco mais. Ninguém é conhecedor de toda a palavra. Nós aprendemos a cada dia que passamos no templo ou em casa, ou lendo a palavra, nós passamos a aprender a ministrar a palavra. Então tem situações que são diferentes. As palavras nós precisamos colocar de uma forma correta para que nós não venhamos assim ensinar errado. E é por essa questão que muitas das coisas sobre o apóstolo Paulo nós aprendemos errado. Então no decorrer deste trimestre eu vou passar algumas coisas. Mais uma coisa, por exemplo, para você saber sobre o apóstolo Paulo é que muito provavelmente ele não caiu do cavalo. Muitas pessoas dizem que quando Cristo apareceu para o apóstolo Paulo ou para Saulo, ele caiu do cavalo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz apenas que ele caiu com o rosto em terra. Até porque é muito possível, apesar de Saulo ter possibilidade de ter um cavalo na época, mas a possibilidade de alguém cair do cavalo e morrer é enorme. Então vemos que a Bíblia não diz que Saulo caiu do cavalo, mas muitas pessoas dizem que Saulo caiu do cavalo. Então isso é uma das coisas, mas no decorrer do trimestre eu vou falar mais algumas doutrinas. Eu estou falando mais da pessoa de Paulo, mas eu vou falar de alguns ensinamentos que nós aprendemos e às vezes até ensinamos errado, mas nesse trimestre eu vou esclarecer bastante coisa a respeito de Paulo ou de Saulo, como você queira chamar. A composição das cartas de Paulo. A propósito, você sabia que o Novo Testamento não começa com Mateus? O Novo Testamento começa ou com Gálatas ou 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque nós conhecemos e sabemos que a Bíblia não está em ordem cronológica. Se colocar a Bíblia em ordem cronológica, o primeiro livro da Bíblia, ou melhor, o primeiro livro do Novo Testamento, ou é Gálatas ou é 1 Tessalonicenses. As pessoas ainda não sabem exatamente qual dos dois veio primeiro, mas foi Gálatas ou Tessalonicenses, o que seria o primeiro livro do Novo Testamento. A composição das cartas de Paulo, não mais conhecido como Saulo. Paulo se tornou um homem muito bem preparado e ele investiu tempo e dedicação quando ainda era adolescente. Muito embora tenha se divertido enquanto criança, não perdeu nem desperdiçou seu tempo, antes aproveitou cada oportunidade recebida nas diferentes fases da sua vida. Tinha como profissão a arte de fabricar tendas, o ofício que aprendera com seu pai. Além disso, era um poliglota, falava hebraico, aramaico, grego e latim, bem como conhecia a filosofia e a cultura do seu tempo. Nós vamos falar de tempo e eu vou te perguntar: o que você faz no seu tempo? É claro que você, como adolescente, você vai ter aquele teu espaço para ter um entretenimento com seus amigos, com sua família. Não há nenhum pecado nisso, não há nada de errado nisso. Entretanto, como você usa o seu tempo no quesito de estudar, de aprender uma profissão? Sim, mesmo você sendo adolescente novo, você precisa aprender uma profissão, assim como Paulo também aprendera uma profissão, que aqui no caso foi de fabricar tendas. Hoje, de repente, você pode seguir a profissão do seu pai ou do seu avô,
ou mesmo ter uma profissão sua, né, criar algo, né, aquilo que você quer fazer e não aquilo que seus pais querem que você faça. Você precisa fazer algo de questão de profissional. Aí você vai pensar, mas eu sou muito novo ainda. Bom, quanto mais novo nós sabermos, melhor. Mais cedo nós nos formamos e mais cedo, vou falar aqui até numa questão bem futura, nos aposentamos. Ou seja, teremos mais tempo livre futuramente. Não vê que muitas das vezes hoje pessoas idosas, hoje por falta de oportunidade na vida ou até mesmo porque optou por viver a vida de qualquer maneira, hoje vive uma velhice dolorosa. Por quê? Porque precisa enfrentar condução, transportes, enfrentar a vida para poder ter o seu ganha-pão. Por quê? Porque não tem uma profissão, não tem uma formação. Então, a aposentadoria somente não basta e às vezes nem consegue aposentadoria no país que nós vivemos. Então, passa sufoco. Então, para você não passar sufoco mais na frente da sua vida, ideal é que você tenha logo uma profissão. E como você vai ter essa profissão? Estudando. Você precisa estudar uma profissão, você precisa algo que você se identifique. E no decorrer da escola também, da tua faculdade, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa estudar. Por quê? Porque o estudo nos leva à nossa formação, faz de nós uma pessoa melhor. E a pessoa que é bem informada, por exemplo, ela não se leva por qualquer evento de doutrina, tanto na questão bíblica, quanto também na questão da sociedade. Uma pessoa que bem lê sempre, jornal, revista, claro, independente da tua formação aí, independente do que você gosta de ler, é interessante você, por exemplo, estudar sobre economia, pegar a parte do jornal que fala de economia, isso vai te ajudar bastante. Então veja que nesse caso você não terá uma mente cauterizada, você será uma pessoa esclarecida, um adolescente esclarecido. E isso também, até por uma questão humana, também até melhora a gente como pessoa, porque alguém, por exemplo, você não deve gostar de falar com uma pessoa que quando você fala a pessoa não entende nada porque não tem entendimento de coisa nenhuma. Então você precisa, claro, da mesma forma também estudar bastante. A atualidade dos conselhos de Paulo para nós. As cartas de Paulo estão distantes de nós há aproximadamente 21 séculos. No entanto, sua mensagem contínua, atual e relevante, diferente de alguns livros que têm um caráter puramente descartável, as cartas de Paulo apresentam conselhos que permanecem atuais, inteligentes e dignos de serem ouvidos e seguidos por aqueles que buscam uma vida para a glória de Deus e o benefício do próximo. Veja que as cartas de Paulo, tantas vezes, e eu vou falar uma coisa para você que está adolescente, você durante toda a sua vida na igreja, você vai ouvir muito a respeito de Paulo. Por quê? Porque as cartas de Paulo são muito atuais. As cartas de Paulo falam de tudo o que está acontecendo hoje. Então veja que já se passaram séculos de quando foi escrita e até hoje ela continua atual, ou melhor, as cartas continuam atuais. Então, quanto mais você lê as cartas de Paulo, melhor você vai compreender as verdades bíblicas. É bem verdade que há igrejas, por exemplo, que dão mais ênfase ao apóstolo Paulo do que a Cristo, que não é o nosso caso. Cristo vem primeiro, Cristo é maior. Mas Paulo tem muita relevância e referência na palavra do Senhor. Então veja que Paulo, outrora era tão perseguido, aliás, ele era perseguidor, virou agora perseguido e agora ele é uma pessoa extraordinária para a nossa vida hoje, apesar de já ter se passado 21 séculos. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é nova todos os dias. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então veja que as cartas de Paulo, elas continuam muito coerentes nos dias atuais. Então quando você quer conhecer algumas coisas, você pode procurar nas cartas de Paulo, porque certamente você encontrará. Se não encontrar nas cartas de Paulo, você encontra em alguma parte da palavra do Senhor. Importante que você continue lendo a palavra. Obedeça aos pais. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isto é certo. Obedecer é uma atitude inteligente e recompensadora. Deus se agrada de jovens que escolhem trilhar o caminho da obediência. É bem verdade que quando nós falamos de obediência, aqui eu estava falando também de conselhos, né, de Paulo,
a atualidade dos conselhos de Paulo, quem é que gosta de ouvir conselhos? Na bem da verdade, conselho sempre vai falar contra o nosso querer, a nossa vontade, é por isso que é tão difícil ouvir conselhos. E a questão da obediência é pela mesma maneira. Nós, quando queremos fazer alguma coisa, nossos pais dizem não, a nossa tendência é querer fazer. Entretanto, se o papai e mamãe disse não, o melhor é obedecer. A Bíblia diz em Êxodo 20:12 que honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o que é honrar pai e mãe? A melhor forma de você honrar o seu pai e a sua mãe é obedecendo. Então você precisa obedecer mais a sua mãe, os seus pais ou os seus avós, né? De repente, por algumas questões da vida, você talvez não tenha seus pais, mas tenha seus avós ou pessoas responsáveis por você, que você venha ser obediente a eles. Se disse não, é não. Se disse sim, é sim. É claro que às vezes você quer ir para aquela festa que está todo mundo indo, aí sua mãe fala aquela velha frase célebre: você não é todo mundo, e não deixa você ir. Bom, é claro que é triste, mas é chato, mas você precisa obedecer a sua mãe, que isso é a vontade de Deus. A obediência aos pais é um primeiro mandamento com promessa, ou seja, você obedece seus pais e você viverá muitos anos na face da terra. Ore pelas autoridades. Peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Vivemos uma crise generalizada na política, na religião, na família, na polícia e em outras instituições sociais. Há roubo e corrupção por todos os lados. Os homens não pensam no próximo, tampouco em Deus. Veja que nós vivemos uma crise de identidade tamanha, como muito provavelmente nunca tenha acontecido. Mas o Senhor nos exorta, as cartas de Paulo nos exortam através de Paulo, que nós devemos orar pelas nossas autoridades. Por quê? Porque se nós oramos pelas nossas autoridades, isso aí, política, governo e outras instituições, nós estamos, na verdade, fazendo uma sociedade melhor. Porque se os nossos governantes, os nossos policiais, as nossas forças armadas são pessoas de autoridade e são pessoas tementes a Deus, certamente nós teremos uma sociedade melhor. E por que nós não temos hoje? Porque boa parte até mesmo da igreja, né, infelizmente, até uma parte da igreja, da política e das forças armadas no geral, há muita corrupção. São pessoas que não temem a Deus, são pessoas que não têm nenhum escrúpulo, então fazem de qualquer maneira, desde que eles tenham vantagem naquilo. Então veja que hoje vivemos num país completamente perdido e afundado em corrupção, e é uma corrupção que vem de todos os lados. Então veja que até mesmo na palavra a gente vai ver Judas se corrompeu por 30 moedas de prata. Então veja que a corrupção é desde sempre, sempre houve e sempre haverá corrupção, infelizmente. Mas nós precisamos nos manter firmes e não nos corromper. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós venhamos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, nós precisamos ser referência para o mundo e não o mundo ser referência para nós. Mesmo você sendo adolescente, você sim é uma referência. Lembra de Davi, por exemplo? Davi era um adolescente que estava sempre trabalhando, fazendo a vontade de seus pais. Então que nós venhamos também, da mesma forma, trilhar o caminho da obediência e, claro, orar em favor das nossas autoridades. Viva para a glória de Deus. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que é fazer as coisas para a glória de Deus? É exatamente isso, para que Deus seja glorificado. E o que isso quer dizer na prática? Digamos que, por alguma razão, você sabe que um irmão seu, ou uma irmã sua, da sua igreja, não come um determinado alimento por alguma razão, talvez por uma questão de saúde ou coisa parecida. Aí ela chega na sua casa e você vai lá e come justamente isso daí. Você está comendo para a glória de Deus? Não, você não está comendo para a glória de Deus. Por quê? Porque o seu irmão, sua irmã, irá se escandalizar pelo aquilo que você come. Ou mesmo quando você come muito, lembrando que a gula é pecado, como diz Lucas 21:34. Então, nós precisamos comer e beber para a glória de Deus. Ou seja, até as pessoas dizem, né, que é uma verdade, inclusive cá para nós, que o cristão come muito. O cristão geralmente come muito, mas isso é algo que a Bíblia condena. Como eu já falei, Lucas 21:34 vai condenar a gula, a glutonaria, né, como chama, né?
a glutonaria. Então, se você está comendo demais, em demasiado, e perto de um irmão, perto de uma irmã, e ela se escandaliza pela quantidade de comida que você come, por exemplo, você não está comendo para a glória de Deus. Você está dando um mau testemunho. Então é bem verdade, né? Por exemplo, quando alguém chega com uma pizza, por exemplo. Claro que você quer comer uma pizza. Qual adolescente que não gosta de comer pizza? Até eu gosto de pizza. Então veja que você também não pode comer demais. Porque as pessoas vão dizer, olha lá o crente como come. Não tem modos. Certa vez eu me lembro que eu fui num casamento, cristão inclusive, é bom que deixar claro. E eu me senti envergonhado pela questão do comportamento dos membros na hora de que se preparou o alimento. Pareciam pessoas completamente carnívoras, vorazes. Eu me senti completamente envergonhado. Comeram de tudo e comeram tudo muito rápido. Então, são coisas que não é para a glória de Deus. Fica feio. Então, o comer e o beber também precisa ser para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Nós temos que ser um testemunho para o mundo e em todas as esferas. É claro que eu sei que é uma questão assim, bem difícil, ainda mais para você que é adolescente. Geralmente adolescente come bem, que é uma beleza, ainda mais se for crente, ainda mais se for do manto. Aí só Jesus, né? Mas nós precisamos fazer tudo com moderação. Aqui o complete os versículos abaixo utilizando a Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Então, se você ficou comigo até agora, você vai saber aqui a resposta. Vou ler aqui exatamente como está aqui e você corrige aí no seu. Eu estava viajando já perto de Damasco e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz vinha do céu, brilhou em volta de mim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita, de nascimento da tribo de Benjamim. De sangue hebreu, quanto à prática da lei, eu era fariseu. Então, que nós venhamos a cada dia mais obedecer a palavra. Refletindo, qual a profissão de Paulo? Resposta, construtor de tenda. Como podemos classificar Paulo antes de sua conversão no que diz respeito aos primeiros seguidores de Jesus? Um intolerante extremista religioso. Ou melhor, um intolerante extremista religioso. Tudo direto, sem vírgula. Quantas cartas são de autoria do apóstolo Paulo? 13 cartas, também chamadas de epístolas. E lembrando que ele escreveu as 13 cartas, mas também é possível que ele também tenha escrito aos hebreus. Mas como aos hebreus não é certo dizer que foi Paulo que escreveu, apesar que as evidências mostram que sim, mas como a Bíblia diz que o autor é desconhecido, então vamos ficar com a Bíblia, é desconhecido. Então, Paulo escreveu 13 cartas. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você seja, ou que continue lendo a palavra, observando a palavra do Senhor nos dias atuais, as cartas de Paulo para os dias de hoje, que nós venhamos cada dia mais meditar na palavra do Senhor Jesus, em toda a Bíblia, mas este trimestre nós iremos falar somente a respeito de Paulo e suas doutrinas, e como eu já falei, já mencionei, eu vou mostrar algumas questões para você que muito provavelmente você aprendeu errado, não porque o seu pastor, o seu professor estivesse agindo de má fé, mas é porque na verdade ele foi ensinado, alguém ensinou alguém errado, alguém ensinou para ele errado e ele acabou ensinando para você errado. Não que eu seja o dono da razão, mas é porque hoje nós temos uma visão diferente da palavra. Hoje nós vemos que de fato, com os escritos originais, nós temos uma noção melhor e hoje temos um pouco mais de informação a respeito da palavra do Senhor e assim podemos falar com convicção do que de fato a Bíblia está dizendo. E nós vamos aprender muito nas cartas de Paulo nesse trimestre a respeito das coisas que nós aprendemos errado, porque sim, eu também aprendi muita coisa errada sobre Paulo. Inclusive, eu aprendi que Saulo foi transformado em Paulo. Inclusive, tem um hino 196 da harpa, me parece que lá na segunda ou terceira estrofe vai dizer que Saulo foi transformado em Paulo, que transformado foi em Paulo, a flor gloriosa, me parece o nome do hino. Então, acho que é 196. Então, você vê aí na sua harpa. Então, veja que tudo acaba levando em consideração, uma vez que nós vamos muito pela harpa cristã também, então vemos que
Como a harpa diz que o hino da harpa diz que Saulo foi transformado em Paulo, nós acabamos associando que de fato aquilo é verdade e não é. A Bíblia, como a Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos 13:9, Saulo também se chama Paulo. Ele tinha os dois nomes. Então, a respeito dessas coisas eu estarei falando mais neste trimestre. Todo esse trimestre eu irei trazer sempre alguma coisa nova para você saber e conhecer melhor a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!